O Instagram hoje, para muitas pessoas, ele virou ferramenta de trabalho. Isso. Ponto. Isso. Tem pessoas que utilizam ainda simplesmente para poder, como uma rede social, sem querer se promover de nada, não tá usando para poder vender nada, mostra a sua rotina, seu estilo de vida. Ainda assim, a gente vai ter pessoas que vão se identificar e vão se conectar ali, criar conexão. Esse é um ponto. Só que a partir do... Eu tô rindo dela, que ela falou assim, não. Ok. Porque eu não tenho vontade de promover Bárbara. Mas as pessoas, antes de comprar o que você faz, elas compram você. E justamente. E aí... Esse é o ponto. E aí você não tem que ficar... gente, eu não tenho que mostrar meu almoço, minha janta, meu café da manhã. Porque isso importa pra minha audiência, só isso. Não, se eu quiser mostrar, se eu quiser compartilhar algumas coisas para poder criar essa conexão com as pessoas, ok. Mas só isso não, porque eu já vi vários profissionais falando, olha, você posta o seu café da manhã, você posta o seu treino, aí você posta o seu trabalho, você posta quanto custa o seu produto. Poxa, não é bem assim, sabe? Até porque as pessoas não vão conectar com a solução que você tem. Tem que as meio pessoas, que ter uma história, né? É o storytelling, mas só que as pessoas fazem isso de uma forma porca. Né? As pessoas não costuram storytelling como precisa. É isso que você está falando, exige trabalho, correto? Na verdade, qualquer coisa que a gente faz hoje dá trabalho. Até não fazer nada dá trabalho. Ah, não dá não. Dá sim. Porque você vai ter que ter trabalho para poder arcar com as consequências de não ter feito o trabalho que você precisaria ter feito. Depende do momento. É porque assim, eu tô falando mais especificamente do story. Mas, Babi, eu não entendi uma coisa. Você me fez uma pergunta e eu não consegui responder ela. Porque é o seguinte, vamos lá. Se você tem uma rede social e ela não é a rede social da sua empresa, você tem a sua rede social e a sua empresa está aqui. Isso. Você vai funcionar como influenciadora de alguma forma, que você vai, em alguns momentos, vai citar a sua empresa. Certo? E aí, em alguns momentos, a gente vai ter os bloqueios criativos. Todo mundo tem. Você trouxe um outro ponto anterior que eu acho muito importante. Primeiro ponto, para quando a gente vai ter uma exposição digital, é você estar pronto para poder lidar com críticas. Eu falo que a gente tem que ser terapeutizado. Você tem que ter uma inteligência emocional para não levar nada pro pessoal. E até quando as pessoas estão querendo te atacar, você vê se você vai querer entrar naquela briga ou não. Então, a partir do momento que eu me exponho, eu tô vulnerável às pessoas gostarem ou não. Eu tô aqui no podcast. Pode ter gente que tá achando incrível o que eu tô falando, e tem gente que fala assim, nossa, essa menina saiu de casa e não deveria estar falando o que ela tá falando. Esse é o ponto. A questão é a responsabilidade de como você se posiciona. E aí você precisa de um planejamento, já que você quer utilizar o Instagram para trabalho. Isso. Então a gente chama aí de editoria, como você está falando do Instagram, então eu estou falando especificamente do Instagram. Se você estivesse falando de outros canais, cada canal tem uma estratégia específica e comunica com um público específico. Mas tratando de Instagram, qual que é a curadoria dos conteúdos que você vai trazer? Quais são as dores que você vai abordar que conecta com o público que você quer falar? Isso já traz uma clareza enorme, porque eu falo que tudo eu posso, nem tudo eu devo. Eu estava caminhando com uma amiga minha que é nutricionista, ela tem uns 60 mil seguidores. E aí a mãe dela mandou assim para ela, em pleno auge da política, o pau quebrando, e a mãe dela mandou assim, poxa, o que te custa postar do candidato A? Você tem 60 mil seguidores. Aí ela, Josi, a partir do momento que eu posto do candidato A, quem é do candidato B, eu perco uns 30 mil seguidores. Então, tem alguns posicionamentos que não é interessante para a gente, quanto marca, colocar ali se você trabalha com um público específico. Então, dentro do seu planejamento, da curadoria de conteúdos que você vai falar, qual que é a história que você quer contar? Porque as pessoas, a gente tem que ser uma série que as pessoas gostam de assistir, que elas querem saber qual é o próximo capítulo, que elas gerem aquela identificação, mas tudo de uma forma muito estratégica. Pode observar que profissionais que trabalham com brand ou que têm uma curadoria de uma estratégia muito específica, eles usam, por exemplo, uma pessoa que tem na paleta de cor deles, as cores primárias da marca é preto e laranja. Tem um rapaz que ele chama Galileu, ele fala sobre brand. Todo vídeo que você assiste dele está com casaco laranja. A Camila Renault é um profissional de marketing. Ela tem as cores roxa, azul, verde. Ela deu uma palestra no RD Summit esse ano, ela estava toda de roxo. Precisou de falar alguma coisa? O Itaú tem todo o posicionamento lá de laranja. A Bianca da Boca Rosa, quando foi virar embaixadora do Itaú, ela transformou o feed inteiro em laranja. Por que eu estou te falando isso? Isso é um posicionamento, concorda? Concordo. Eu faço isso, eu tô de Connect, a marca da minha empresa. Exato. Entendeu? Só que aí, Mas Babi... o story, eu não... Mas aí, vamos pensar o seguinte. Dentro do Instagram, a gente também tem múltiplos canais.
O Reels tem um tipo de entrega, o post vai ter uma proposta, os stories ele vai ter essa parte de mais de conversa, de conexão, porque no final das contas as pessoas querem saber qual que é a transformação que a Connect pode gerar na vida delas. E não um discurso de missão, visão e valores. Então, assim, minha sugestão para você, primeiro ponto, se você não faz, é pensar o seguinte, faz um planejamento de mídia, qual história eu quero contar, para quem que eu quero contar e como eu vou contar essa história. Qual que é o posicionamento que eu tenho aqui? Dentro da jornada do meu cliente, aonde que entra esse storytelling? Como que eu gero conexão com essas pessoas? O que importa para elas de fato? E aí começa a entregar algo valioso. Não tem nada... A pior coisa do mundo é quando a pessoa cria uma expectativa e ela não nutre aquela expectativa. Traz um conteúdo que não faz sentido. Ou entra em personagens, que eu imagino que não seja o seu caso. Mas tem muitas pessoas que quando você vê elas ali se posicionando, não passam a verdade. E as pessoas sabem quem é de verdade. E eu não tenho esse problema, hoje. Que se não for para ser eu não consigo. Mas você pode ser você estrategicamente. Isso. Quando eu trouxe o exemplo das paletas de cor, isso é uma comunicação intencional. Então, por exemplo, nada contra, mas eu não tenho um posicionamento nas minhas redes de biquíni, sim, entendi, de uma exposição. Por quê? Porque não faz parte da minha editoria. Eu nunca dancei. Fiz uma dancinha de TikTok. Tá errado quem dança de forma alguma. Primeiro, eu morro de vergonha. Segundo, não faz parte da minha editoria, da história que eu quero contar, fazer dancinha de TikTok. Então, eu não faço, porque dentro da minha estratégia não compensa. Eu não estou preocupada com o vídeo que vai viralizar. Eu estou preocupada com o Pix. Eu falo, nossa senhora do Pix que vai cair na minha conta, do número de directs que eu vou conseguir converter. E com o público que eu falo hoje, que é com o pequeno, médio e grande empresário, quando ele me contrata para poder rodar minha jornada digital dentro da empresa dele, treinar o time dele, ele precisa sentir autoridade em mim. Ele precisa sentir que eu sou a melhor escolha para poder fazer isso. E de acordo com o meu posicionamento ali, eu vou tangibilizar isso ou não. E aí eu uso uma série de estratégias para isso. E as entregas também, é claro que vão... Não adianta você ter um produto ruim e um bom marketing, porque a longo prazo não se sustenta no mercado. Você pode até vender, mas com o tempo as pessoas vão deixar de comprar. E você vai cair ali, não consegue manter. Não adianta também você ter um excelente produto, a Connect ser incrível, e você não ter uma performance, uma musculatura digital. É a mesma coisa você ir para academia num dia. Você não vai ganhar músculo naquele dia. Você vai ter que ir todos os dias. Se você quiser estética, fazer uma alimentação com um nutricionista. Se você quiser ainda mais estética, contratar um personal para poder lapidar os seus treinos, para poder você conseguir o resultado que você precisa. Quando a gente traz isso para os nossos negócios, para o digital, é isso. O Instagram dá trabalho para caramba. Nossa Senhora. Aí é o seguinte... eu fiz uma pergunta ontem na palestra que eu dei para as meninas, que eu faço para você. Qual é o palco que você quer subir e o quão disposta você está em dedicação para o resultado que você quer gerar? Isso, exatamente. É uma pergunta que você tem que se responder. Não vou falar porque é pessoal, mas... Fala. Não vou falar. Mas em off eu posso te explicar... Do porquê, às vezes... Podemos encerrar o podcast nesse momento, por favor? Não. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu não meditei. Eu não meditei ainda, assim. Por que às vezes, também, não deixa... O pouco que eu faço também já não deixa... É estratégico também. Mas aí deixa pro off, porque senão... A questão vamos trazer uma paz pro coração também? Olha só, o Instagram, ele não é a única fonte de conversão da sua empresa. As pessoas precisam... Eu sinto que as pessoas, hoje, eu, às vezes, mentoro alguns profissionais da área. E sabe o que mais me assusta? Às vezes, essa pessoa não tem um network. Essa pessoa não tem uma rede de contato, que é tão importante. O digital, ele é digital. A vida está acontecendo. Então, você precisa... Hoje, eu falo que mais do que ter dinheiro, você precisa de ter contatos. Que é o quanto que com um único telefonema, você consegue resolver um problema que você demoraria meses para resolver. Então, esse poder de conexão, de saber conectar com as pessoas certas, ele é muito importante. Isso faz parte do seu negócio. Então, para trazer uma paz para o coração, tá, eu quero usar o Instagram só para posicionar, então eu vou trazer aqui uma constância de um vídeo por semana, porque faz sentido para conexão, e nos stories eu vou conversar com essas pessoas. O que você vai conversar nos stories importa muito mais do que a quantidade de stories. Isso. É esse ponto. É esse o ponto. Por isso, para encerrar, não é a quantidade. Existe quantidade. Não é a quantidade, é o que você fala ali que importa muito mais. Se faz sentido para as pessoas ou não, que história você está contando ou não. E é muito interessante que as pessoas ouvem a gente o tempo todo.
E existe dentro do um funil de vendas, né, que a gente vai pensando em que etapa do que o cliente está ali, existem stories estratégicos, e aí sim que eu falo de estratégia, existem momentos estratégicos nos stories que você está vendendo sem vender. E aí você está caminhando com as pessoas, que aí você vai caminhando, vai diminuindo o número de pessoas, porque você vai estar fazendo as conversões. Dá para fazer isso o tempo todo? Cansa a audiência, tem gente que faz, ok? Mas aí é a conexão que você está gerando ali. Se para você está atendendo, só você sabe a meta que você tem. Só você sabe qual que é o ROI que você quer, qual que é o ROI é o retorno sobre o investimento. Só você sabe quanto que é o seu CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Só você tem essas informações. E só você sabe qual que é o valor de faturamento ideal para você aí dentro. Eu tenho a minha meta de conversão de direct por mês. Se ela não bate, eu estou fazendo meu trabalho errado. Porque não existe algoritmo para conteúdo bom. O algoritmo não para um conteúdo bom. Se você não está tendo resultado no Instagram, ou não está tendo estratégia, o seu conteúdo é muito ruim mesmo. E aí eu não falo para você, eu falo no geral. As pessoas têm que fazer essa pergunta, sabe? Não é like. Se as pessoas não estão interagindo, elas não estão gostando de alguma forma.